Hoje o Senhor vai renovar suas forças em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas quem está cheio do Espírito Santo diz glória a Deus. Aleluia. Segundo culto desse dia, queridos. Eita, e olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: olha, você é forte e corajoso, hein? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel 17. Vamos ler primeiro o 32. Aleluia. O tema dessa mensagem é a armadura de Deus. Repita comigo: a armadura de Deus. Forte, irmão. A armadura de Deus. Isso aí, glória a Deus. 1 Samuel 17, 32. Aleluia. Diz assim: Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Este teu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: você não poderá ir contra este filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como um urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E Davi disse mais ainda a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Até aqui, irmãos, que mais para frente você já sabe o que acontece. Vamos ler até aqui. Feche seus olhos neste momento. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Que as pessoas sejam cheias mais uma vez do teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui mais uma vez regozijando do teu Espírito, com a tua alegria, Pai. Nós te bendizemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Essa passagem de Samuel, quando conta sobre Davi e Golias, essa história e sobre a história de Elias são umas das que eu mais gosto, irmãos. Porque, gente que tem ousadia. Fala comigo, ousadia. Queridos, imagina você, né, nós. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações tão parecidas, que as pessoas olham para nós e falam: esse daí, quem que é esse daí? Esse daí é só mais um. E quando eu olho para a palavra de Elias, quando Elias está lá, diante dos profetas de Baal, ainda ele fala, né, para os profetas: grita mais alto, porque acho que eles não estão ouvindo o que vocês estão falando. Deve estar dormindo. E eu acho a coisa mais linda um crente cheio de ousadia do Espírito Santo. Porque a nossa confiança não está no homem, está sim no Senhor. E aqui, quando eu olho para essa palavra de Davi,
Davi, cheio de si, cheio do Espírito Santo de Deus, ele olha para esse gigante e ele fala: pode vir do jeito que você quiser, porque eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Um crente cheio do Espírito Santo, com a confiança no Senhor, nada para ele. Quantas vezes vocês já ouviram eu falar isso? E essa passagem nos mostra isso, a armadura de Deus. Algo que o cristão precisa ter, estar escondido, estar guardado, é ter a armadura do Senhor com ele. E daí você pode pensar: não, mas isso está lá em Efésios. Sim, mas aqui nós vemos que quando Saul veste Davi com a armadura dele, com todos aqueles aparatos dele, ele não conseguia nem andar. Por quê? Era a experiência que Saul tinha com aquela vestimenta. E Davi tirou tudo aquilo, pegou aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele, que era o quê? O estilingue, alguns falam o estilingue. Ele pegou as pedrinhas e ele foi, porque a confiança dele estava no Senhor. Ele tinha aquilo que Deus já tinha dado para ele. As experiências que você passa, as experiências que você tem, no momento certo você vai usar, querido. Não adianta a gente querer vestir algo que não é para nós. Tudo aquilo que nós passamos serve de experiência para lá na frente nós sabemos como lidar com algumas situações. E aqui no momento que, se você olha um pouquinho, você volta um pouquinho, eu comentava isso com o pastor, você volta um pouquinho antes de tudo isso acontecer. Existem algumas palavras que foram lançadas para Davi. E mesmo assim ele não parou, ele continuou firme no seu propósito. Se nós olharmos 1 Samuel 17, lá no capítulo 28, no versículo 28, perdão. 1 Samuel 17, 28, o irmão dele olhou para ele e falou para ele assim: o que você está fazendo aqui? Você deixou as ovelhas lá no campo sozinha? Você deixou tudo lá, esquecido lá no campo? Você só veio aqui para ver a batalha? Em outros termos, ele falou, Eliabe, em outros termos, Eliabe olhou para Davi e falou: você veio aqui só curiar um negócio. Vai, cuidar das suas coisas. E Davi fez o quê? No próximo versículo, ele foge daquelas palavras. Ele se abstém daquele ambiente. Ele não fica discutindo muito não, querido, porque ele tinha um foco, ele tinha um propósito. Ele ouviu falar que o filisteu estava afrontando o povo de Israel, afrontando o Deus vivo, e ele falou: eu vou lá. E aí depois, de novo, lá no verso 33, Saul olha para ele e fala: meu filho, você é pequenininho, você ainda é tão jovem para lutar contra ele. Olha para essa pessoa que está do seu lado e fala: você ainda é tão jovem. Irmão, não tem medo não, fala aí com voz de profeta, você ainda é tão jovem. Ninguém sabe as marcas que você carrega. Às vezes as pessoas olham para você e falam: você não tem experiência. Só Deus sabe, né, querido, o preço daquele quarto de oração. Só Deus sabe o tempo de qualidade que você tem com o Senhor. Só Deus sabe as renúncias que você precisa fazer todos os dias na sua vida. É só Deus que sabe. E mesmo diante da palavra de Saul, Davi olha e fala para ele o quê? Conta as experiências que ele teve. Os memoriais que o pastor sempre fala, que está na palavra do Senhor. Ele apresenta diante de Saul. E Saul muda a visão que tem sobre aquele moço. Experiência vale mais que qualquer coisa. Tempo de qualidade com o Senhor. Essa é a armadura que o cristão tem que ter na sua vida. Tempo de qualidade. Talvez foram 2 vezes seguidas. Se nós olharmos no texto ali, foi uma atrás da outra. Primeiro foi o irmão, depois foi o profeta, depois foi Saul. Se fosse eu ou você, na primeira vez já tinha desanimado. Mas eu quero dizer para você: não desanime não. Deus tem coisas grandes para a sua vida. E aí Saul talvez veio com aquela palavra, desacreditando nele. E ele falou: não. Este servo matou, e esse gigante incircunciso vai ser da mesma forma, vai ser do mesmo jeito. É a palavra que diz para nós: o Senhor me livrou das garras. E ele continua, querido.
E aí nós vemos que lá no verso 37, olha a importância de ter tempo de qualidade, ter relacionamento com o Senhor. No verso 37, Davi continua: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. E aí olha o que Saul diz para ele: vá e que o Senhor esteja com você. Querido, ele não teve medo, ele não se amedrontou. Às vezes a palavra que Saul disse para ele, talvez Saul até poderia ter pensado: isso são minhas palavras. Eu vou falar alguma coisa para ver se esse menino desanima, se ele larga a mão de vez dessa loucura. Ou às vezes ele pode ter olhado e falado: é um servo de Deus, eu vou só jogar uma lasquinha lá para ver se pega fogo. E aí deu certo. E no verso 37 ele abençoa. E aquele menino vai, querido, vestindo da armadura do Senhor. Ele vai para a batalha e o final todos nós já conhecemos. Mas existe uma coisa tão interessante, que quando aquele gigante vê Davi se aproximando, ele zomba dele, querido. Você já imaginou quantas vezes na sua cabeça, diante de alguma dificuldade ou uma situação tão difícil, você já se imaginou passando por uma situação parecida? Querido, se eu algum dia passar por algo assim, como se nós já não tivéssemos passado, né? Você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, revestido da armadura dele. E o mais engraçado, enquanto ele vai caminhando até o filisteu, a palavra vai falando isso para nós. Ele está vindo lá com a sua comissão e o filisteu começa a amaldiçoar Davi. Irmãos, aquele menino estava cheio de Deus. E aí ainda o gigante fala para ele: vem aqui que eu vou dar a sua carne. Será que nós não ficaríamos com medo vendo uma pessoa maior que nós falando qualquer coisa, falando tantas coisas? Ele já tinha ouvido por 2 vezes palavras negativas ao seu respeito. E aí chegou no momento da batalha, ele vê aquele gigante. Querido, você olha na palavra de Deus, em nenhum momento Davi quis voltar atrás. Em nenhum momento Davi quis olhar e falar: esse negócio não é para mim não, eu vou parar por aqui. Ele tinha um objetivo e o alvo, e o Senhor estava com ele. O Senhor está com você. Eu vou falar mais uma vez: Davi tinha um objetivo e um alvo. O Senhor estava com ele e o Senhor está com você também. E aí lá no verso 45, ele diz o que para o gigante? Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. E ele continua: hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Querido, a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Mate esse gigante em nome de Jesus. A autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Mate esse gigante em nome de Jesus. A palavra está liberada sobre a sua vida. Olha para esse gigante que está atormentando o seu sono, a sua vida. Olhe para ele com a autoridade do Espírito Santo e fale: hoje mesmo o Senhor vai entregar você nas minhas mãos. Existem momentos que é tempo de chorar, de prantear. Existem momentos que é de guerra, batalha. Você está em guerra, querido, guerreando. Guerreie com aquele que nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. Lá no verso 50, você já tinha prestado atenção nisso? Lá no verso 50 diz assim, assim Davi derrotou o filisteu. Está escrito aí na palavra: com uma funda e uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Agora, leia comigo aqui, daqui para trás, não havia
nenhuma espada na mão de Davi. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Mais uma vez, irmão, forte. Não precisa ter arma física na sua mão, não. Existem batalhas que nós só vencemos no nível espiritual. Aqui foi vencida no mundo físico, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Não havia espada na mão de Davi, mas isso não impediu ele de derrotar aquele gigante. E aí, eu não ia falar, mas eu vou falar. E aí o que acontece? Às vezes as pessoas não acreditam nos milagres de Deus, né, Kelinha? As pessoas às vezes não acreditam nas coisas que Deus faz. A palavra é muito clara que diz que não havia espada nenhuma na mão de Davi. Porque nós sabemos que ele pegou as pedras, ele jogou na testa. Os historiadores, eles falam muito sobre isso, sobre a fenda que tinha na testa de Golias. E aquela pedra foi direto ali e encravou ali na testa dele. Mas a palavra diz que não havia nenhuma espada na mão de Davi. Ah, querido, ó a atitude desse menino de novo. E por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Já estava morto. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Mais uma vez, que até as armadilhas que Satanás tem preparado vai ser usada contra ele mais uma vez. A arma aqui, ó, a espada era do gigante, e Davi tomou da mão dele para provar o quê? Que Deus, ele cumpre, ele é fiel, tudo aquilo que ele diz. Ele pegou a espada, ele cortou a cabeça de Davi. E alguns falam, nossa, como ele foi amostrado. Ah, porque isso, porque aquilo. Não, ele estava mostrando que nada para o Deus dos exércitos. Por quê? Ele foi na armadura de Deus. Ele foi confiando na armadura que ele tinha, que era a armadura de Deus. E aí ele teve que mostrar para todo mundo. E tinha, depois os historiadores falam sobre essa situação. Mas o que eu quero dizer para você, que tudo aquilo que te amedronta, não amedronta o nosso Deus. Se esse gigante tem se levantado com artimanhas, com armadilhas, com astutas, com ciladas, porque Satanás faz dessa forma, eu quero te dizer, da mesma forma que ele se preparou tanto tempo para te derrubar, vai ser o mesmo tempo que ele vai cair em todas essas armadilhas, em nome de Jesus. Acalma o coração, não tenha medo. Deus é com você. Deus é contigo, irmão. Fala para essa pessoa que está do seu lado, fala, Deus é com você. Fala de novo, irmão, não precisa ter medo não. Fala, Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. Provérbios 23, 7. Uma vez eu estava muito tristinha. E o pastor Jefferson Campos começou a pregar. E ele foi pregando. Eu falei, nossa, estava precisando ouvir isso. E ele não parava de falar, e não parava. E aí ele abriu em Provérbios 23, 7. E ele disse assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Na versão dele dizia assim: da forma que você se vê, é a forma que você é. E aí eu fiquei olhando para essa mensagem. Vocês estão conseguindo ver aqui? Se puder apagar aqui só para o pessoal ver. Vocês estão enxergando aqui? Aqui é uma criança com um cavalinho. Um cavalinho desses, cavalinho pequenininho. E a sombra é um cavalo grande e ela montada no cavalo grande. Depois eu publico lá para vocês verem. A forma que nós nos vemos é a forma que nós somos. Davi, em nenhum momento ele olhou para o tamanho, para a estatura dele, para a forma que ele era. Ele confiava em Deus que podia fazer o maior e o melhor, e o Senhor fez. Como nós nos vemos, é assim que nós somos. Como que você tem visto você? Como que você tem se enxergado? Como você tem olhado para você na frente do seu espelho?
Ah, pastor, eu não estou gostando muito do que eu estou vendo. A partir de hoje você vai se olhar no espelho e você vai falar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A partir de hoje você vai olhar para o espelho, ou se você até cobriu os espelhos, porque eu já vi uma pessoa que fez isso, cobriu todos os espelhos da casa, você vai tirar todos esses lençóis que estavam no espelho, você vai olhar na frente do espelho, você vai parar lá na frente do espelho, você vai bater no peito e vai dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que você é? Mais que vencedor em Cristo Jesus. A armadura de Deus. Todos os dias eu tenho que estar cheio do Senhor, fortalecido nele e escondido na armadura dele. Efésios 6:10. Aleluia. Agora nós vamos chegar em Efésios. Efésios 6:10. Deixa a lição para nós. Quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito. Para sermos cheios do Espírito Santo, temos que andar com o Senhor, ter tempo de qualidade com o Senhor, orar em todo o tempo, orar em tempo e fora de tempo, orar quando eu quiser, orar quando eu não quiser, orar quando eu estiver chorando, orar quando eu estiver feliz, orar quando eu estiver na bonança, orar quando estiver faltando tudo, orar em todo o tempo, para que em todo o tempo o Senhor esteja comigo, para que eu esteja sempre cheio das promessas dEle, sempre cheios da armadura dEle, sempre cheios do Espírito Santo dEle. Temos que andar com o Senhor e orar em todo o tempo, confiar no nosso Deus. Ele é fiel para cumprir, queridos, não tenha medo. Mas de nada adianta se nós viermos para a igreja, ouvir somente a palavra e ficar igual chiclete, mastigando, 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 chegar lá fora, jogar fora a palavra. Não, nós temos que ouvir, comer a palavra, guardar a palavra no nosso coração. O próprio salmista, o próprio Davi, lá no Salmo 119:11, ele disse assim: guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardo, está falando eu faço, eu guardo a palavra do Senhor no meu coração, para que eu não possa pecar, para que eu não venha pecar contra o Senhor. Você precisa ter a palavra do Senhor no seu coração, estar revestido da armadura dele, confiar que ele vai fazer e que ele é fiel para fazer. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Dia e noite, todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Será que nós não temos um tempinho para termos um tempo de qualidade com o Senhor? Nós temos tanto tempo para tantas coisas. Tantas coisas. Se nós fôssemos listar agora o que nós temos que fazer no dia de hoje, onde estaria o tempo de qualidade com Deus? Na sua lista. Se pergunte para você mesmo:
Ou você colocaria lá, não, eu tenho que fazer almoço, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar roupa, passar roupa, eu tenho que isso, aquilo. Eu tenho que me consagrar para o culto, eu preciso ensaiar o louvor, eu preciso... Para nós cristãos, tem que ser o topo. A primeira coisa é estar com o Senhor. Não, que eu vou abrir os meus olhos e já vou engrandecer o nome do Senhor. Temos que estar sempre cheios do Senhor, para resistir às ciladas de Satanás, para resistir os dardos inflamados do maligno. O pastor falou sobre os dardos inflamados do maligno. E eu achava, irmãos, durante muito tempo da minha vida, que os dardos eram aqueles dardos mesmo assim, que a gente jogava no alvo, aqueles dardos grandes, que a gente jogava assim, que tem uma bolinha, tem um negócio no meio, a gente vai jogando aquele negocinho lá, aqueles dardos, que tem um pezinho na ponta. Eu achava que os dardos eram aquilo. E sempre que eu lia a palavra do Senhor, que eu lia os dardos inflamados do maligno, eu achava que era aquele negócio que jogava assim, tum. E eu falava, nossa, eu imaginava aquilo. E aí o pastor explicou, não, são pequenas coisinhas que vai lançando. Uma coisinha aqui, outra ali, vai lançando. E quando você vê, você já está, opa, o que eu estou fazendo naquela igreja? Eu não gosto daquele pastor. O que aquela pastora pensa que é? Aquele irmão sentou no meu lugar, está pensando o quê? A gente começa a achar coisinhas, achar que essas coisinhas faz sentido, quando a única coisa que faz sentido é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. A única coisa que faz sentido é nós estarmos preparados e com a armadura de Deus. Quando nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne e contra sangue. Quando nós entendemos que a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta, nós vamos vencer. Mas quem vai batalhar por ela é o Senhor. Continue na sua posição de soldado firme. Continue sendo como Davi, ouvindo as palavras, porque as pessoas não sabem o que nós estamos sonhando, não sabem aquilo que Deus projetou para nós, não sabem o que Deus planejou para nós, não sabem o que Deus prometeu para nós. Ouça, saia desse ambiente e permaneça firme no seu propósito. O Senhor é contigo.